sou o Felipe de Branco. E eu sou o Walter Pinheiro, conhecido como Teólogo no Boteco. E esse é o ORPcast. Hoje nós temos o Eduardo Marinho dando essa entrevista pra gente fantástica. Eduardo, tá presente um pouquinho. Eduardo Marinho, artista de rua, há 40 anos vivendo o que eu faço com a mão. Há 37, pelo menos, botando no meu trabalho o que eu vejo do mundo, o que eu sinto, o que eu penso. Sempre inconformado com uma sociedade injusta como a gente vive, mentirosa em todos os sentidos, como é a nossa. Mano, apesar de correr mundo afora aí, você vive no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Pra gente, assim, o Rio de Janeiro é um dos estados que tem a maior penetração, assim, dos evangélicos no campo político e tudo mais. Como é que é viver num estado onde os evangélicos... Bom, para começar, o campo político partidário, que eu acho que é o que você está falando, para mim trata muito pouco de política e muito mais de interesses, entendeu? Principalmente interesses econômicos. A política é o que a gente faz na rua. A política devia ser a preocupação com a harmonia social, com a polis. No entanto, que a gente vê a preocupação consigo mesmo, com interesses empresariais, econômico-financeiros. O fato de ter uma enorme quantidade de evangélicos não muda muito essa situação. Só me faz perceber que existem muitos tipos de evangélicos, né? Porque caráter não tem religião, né? Como não tem sexo, como não tem classe social, o caráter é do indivíduo. Então há gente honesta, gente desonesta em qualquer lugar, entre os evangélicos também, porque aí é a humanidade. Qual que é a sua perspectiva de espiritualidade? Como você enxerga Deus? Bom, são duas perguntas muito diferentes. Porque para mim a espiritualidade não está na crença, está na conduta. Uma pessoa serena, compreensiva, amorosa, justa, calma, é uma pessoa de alta espiritualidade. Acredite em algo que for. Agora uma pessoa arrogante, intolerante, agressiva, acusadora, ela tem baixa espiritualidade. Pode ser um sacerdote, pode ser qualquer... Não me importa o que a pessoa acredita, não importa o que ela faz. É no fazer que você demonstra como é que a pessoa reage com a perda. Como é que ela reage diante de um insulto, diante de uma contradição, de uma contrariedade. Ali você vê a espiritualidade dela. A crença, eu acho que para Deus não importa. Agora, Deus é um conceito tão grande, tão enorme, tão acima da minha capacidade que eu não tenho atrevimento de conceber. Acho que está acima da minha capacidade de concepção. À medida que eu for me desenvolvendo em espiritualidade, eu vou começando a entender melhor. Eu não tenho pressa. Eu me melhorando, um dia talvez eu possa saber como é. Por enquanto eu só sinto, né? Eu só sinto. E a centelha passa pela minha consciência. Tanto que eu tendo, na minha crença, vamos dizer assim, eu tendo uma consciência atenta. Eu trabalhando, prestando atenção no que diz minha consciência, agindo de acordo com ela, estando em harmonia com a minha consciência, eu estou bem com a espiritualidade. A vida passa muito rápido. Daqui a pouco tem o portal da morte, eu estou com 60 anos de idade. Daqui a pouco tem o portal da morte, e aí eu vou estar de cara com a espiritualidade. Eu tenho a impressão que se eu passar por essa porta, de acordo com a minha consciência, em paz comigo mesmo, eu estou em paz com a espiritualidade e vou fazer bons encontros do outro lado. A partir daí eu vou começar a saber o que é espiritualidade, porque daqui não dá para saber. Se eu ficar muito ávido por saber, eu vou acabar entrando num rebanho sendo comandado por cabeças que não são a minha e ouvindo consciências que não é a minha consciência. A minha consciência é a minha ligação com Deus, pode-se dizer assim. Eu não posso abrir mão da minha consciência para ouvir outras consciências. Eu não vou abrir mão do meu portal, do meu contato com a espiritualidade para usar outros contatos que eu nem conheço, que eu não sei qual é do caráter. Você falando sobre essa questão do rebanho e tudo mais, igual você mesmo falou, praticamente 40 anos aí vivendo uma outra perspectiva, uma perspectiva de subversão, uma perspectiva de contracultura, nesse nosso mundo, né, dessa lógica aí do poder, da competitividade, do êxito, você tem que ser alguém na vida e tal. Tudo bem que você está falando aí do portal da morte, mas 60 anos, agora que você está na flor da sua consciência, né? Já experimentou muita coisa, então sim. Como é que é essa lógica dessa vida da contracultura? O que você tem de prejuízo, o que você tem de bônus
Como que é viver na subversão, assim? Na verdade foi uma coisa muito pessoal, né? Porque quando você fala de grupo da contracultura, você tem muita hipocrisia, muita ingenuidade, muita superficialidade, sabe? Muita ilusão, né? O grupo contracultural. Eu percebi que a sociedade me levava para a frustração. Todos os valores sociais, eu observo as pessoas que têm muita grana, velho, elas não vivem bem. Eu vivi numa família de classe média alta até os 16 anos de idade e eu sentia que eu vivia um mundo falso. Em todo lugar que eu ia, era todo mundo bacana, todo mundo legal, todo mundo preocupado com o meu bem-estar, era todo mundo pago para fazer isso. Era um mundo falso. Eu fui ver a sinceridade na periferia, quando eu me tornei mendigo, porque para mendigo ninguém finge. Então, quando eu queria muito ver a sociedade honesta comigo, eu só via ela honesta comigo quando eu não tinha nada. Aí eu via a truculência policial, a indiferença do esquema de saúde com o sofrimento humano, do desprezo social pelas melhores pessoas, as mais existentes, as mais humanas, as mais solidárias, são exatamente as pessoas que estão embaixo. Então, para mim, o que eu perdi, que foram as garantias sociais, foi exatamente porque, para eu ter garantias sociais, eu tinha que viver em desacordo com a minha consciência. A sociedade é uma sociedade pilantra, que só me considera se eu estiver convivendo com a pilantragem, se eu me conformar com a injustiça social, com o abandono de tanta gente, com a sabotagem de direitos constitucionais. É uma sociedade perversa que me cobra perversidade para me privilegiar. Se eu pegar um monte de empregados que são sabotados na sua formação humana, educacional, profissional, para serem explorados, se eu apertar esses caras o máximo, extorquir dele mais trabalho, mais lucro, eu vou ser promovido, eu vou ser privilegiado. E se eu for camarada, eu sei que o filho do cara está doente, fala, vai para casa, mano, vai para casa, vai cuidar do seu filho. Eu vou ser despedido, eu vou ser visto como um cara mole. Então a minha sensibilidade, eu vou ter que abrir mão dela para ser benquisto para essa sociedade. Quando eu percebi isso, mano, eu não quero ser benquisto para essa sociedade. E quando eu estava na mendicância, que eu percebi que eu estava no meio das pessoas mais solidárias que eu já tinha visto e mais resistentes, porque são as que passam mais dificuldades, eu comecei a olhar diferente para a sociedade. Eu falei, cara, essas pessoas são as melhores com quem eu já convivi, as mais humanas, as mais solidárias. Eles tinham direito constitucional de acessar as mesmas escolas que eu estudei, de ter a mesma alimentação e morar em casas decentes. No entanto, o Estado não cumpre a sua Constituição. E aí eu comecei a ver a sociedade como uma entidade criminosa, que comete crime contra a sua população. E a miséria é fruto dos crimes sociais que o Estado comete todo dia. Então, por que eu vou querer consideração da sociedade? Eu perdi completamente a consideração pela sociedade. As melhores pessoas são as mais maltratadas. Então, perdendo a consideração pela sociedade, eu perdi a necessidade de ser considerado por essa sociedade. Até porque a consideração social me cobra um preço espiritual. Eu tenho que violar minha consciência, eu tenho que massacrar meus sentimentos para a sociedade me considerar, me privilegiar e me admirar. A gente não percebe o quanto da gente a gente perde por querer ser o que os caras querem que a gente seja. Por querer suprir as expectativas do outro, cria. Nossa, isso são cobranças, claro. Cobranças indevidas. A sociedade da padronização tem que ser igual. Para começar, o trabalho é um sacrifício, você tem que deixar para viver nas horas vagas. Você bota a criança na escola, ela vai aprender isso, velho, porque não tem nenhuma escola que diga que o objetivo da coletividade humana é alcançar harmonia social, uma sociedade sem miseráveis, sem analfabetos, sem abandonados, sem desabrigados. Isso materialmente é muito fácil, mas a humanidade como coletivo ainda não evoluiu espiritualmente o suficiente para tornar a miséria inaceitável, o abandono inaceitável. A gente convive com isso como se fosse uma fatalidade. Não é uma produção social, é o domínio econômico financeiro sobre a sociedade. Inclusive que utiliza igrejas para manter as coisas como são. Claro, sem dúvida. Não só as evangélicas, qualquer grupo, velho. Existe uma manipulação, existe um controle, existe um domínio. E comportamento de gado é cobrado. Se você não se comporta igual, você é discriminado. Não vamos questionar se o seu comportamento é útil, é necessário ou é nocivo. Não vamos. O comportamento certo é aquele, você não pode ter outro. Ainda que não faça mal a ninguém, você não pode ter outro. Claro. Eduardo, a gente acompanha já seu trabalho há um tempo. Agora você inclusive está indo para mais um documentário, mas já tem 2 documentários, tem o seu blog, que inclusive é onde eu encontrei as maiores referências, porque
Porque, assim, parênteses à parte, o nosso trabalho que chama O Reino em Pessoa, que é uma perspectiva de espiritualidade, vim até falando com o Walter na brincadeira que a gente precisa de entrevistar o Eduardo, porque o Eduardo é o cara que mais sintetiza o que a gente entende como Jesus no mundo. E isso não é porque você está na minha frente, não. Porque a sua maneira de viver, a sua simplicidade, a sua trajetória, não tem uma outra materialização de Jesus no Brasil hoje, para a gente, que a sua figura, apesar da sua explicação sobre a espiritualidade. Mas, enfim. Jesus de Come. Jesus de Come. Não, e é até legal o Jesus de Come, porque a gente está trabalhando muito com narrativas sobre Deus e Jesus. Então, nos meios mais fundamentalistas religiosos, Deus é sempre aquele pai, homem, heterossexual. E quando a gente faz essas contranarrativas de Jesus é aquilo que você olha, ou seja, Deus pode ser uma mãe, Deus pode ser um cara de Kombi, Deus é um cara alegre, é um cara que dança. Isso é muito legal, e você sintetizando essa espiritualidade encarnada, por isso que é o reino em pessoa, é bem visível, porque eu peguei algumas falas suas do YouTube, do seu documentário, quando você tem aquele momento de falar para o seu pai que ele já tinha te dado tudo na vida e você entrega para ele o seu histórico escolar, falando que é uma satisfação para ele, pai, ó, você cumpriu o seu papel comigo, eu te amo, estou te dando aqui a mostra do que eu sou capaz, só que agora eu quero seguir minha vida, eu quero seguir meu sonho. Jesus fez isso, e isso é muito doido. Com 30 anos de idade, Jesus era um cara comum, e aí ele sai lá da Galileia, da onde ele morava, e fala assim, olha, minha família, agora eu vou seguir minha vida, vou abraçar as pessoas, todo mundo é meu irmão, e eu quero... Ficou mal visto em Nazaré. E ficou mal visto justamente por conta disso, por considerar o outro... Abandonou a família. Irmão, ele abandonou a família. Desprezou. Chutou o seu pai, tem 99 anos. 99 anos? Até hoje ela fala. Cara. Você chutou o seu pai. E na verdade. Se meu pai dizer que eu tinha chutado minha mãe, não dizer que o outro sofreu com minha cara. Aí na verdade você só ampliou o conceito de família. Você entendeu que é a humanidade. Claro. Eu fui expulso da família. E em pouco tempo eu percebi que eu tinha família em qualquer lugar. A família é muito maior do que a consanguínea. Exato. Sim. Uma vez o indígena, na Baía da Traição, lá na Paraíba, me falou: o sangue, a água é o sangue do planeta. Os rios são as veias e as artérias do planeta. Olhando desse ponto de vista, tudo é consanguíneo. Plantas, bichos e gente, é tudo consanguíneo, tudo parte da mesma família planetária. Só que a gente não atingiu o grau ainda de perceber que é uma família planetária. A gente está caminhando há milhões de anos nessa direção, ainda tem alguns milhares para a gente chegar a entender, muitas gerações para chegar a perceber, a sentir, a intuir, tomar consciência de que nós somos uma família planetária. Eu tenho a impressão que quando a gente chegar a perceber que a gente é uma família planetária, que todo mundo deve cuidar de todo mundo, vai vir ao mesmo tempo a tomada de consciência de que há infinitas famílias planetárias pelo universo afora. É só você estudar um pouco de astronomia e ver a quantidade de sóis e estrelas e planetas, sistemas planetários com milhares de planetas, centenas de planetas. O nosso sistema em torno do Sol é uma estrela anã e tem 8 planetinhas, é um dos menores sistemas planetários do universo, numa galáxia das menores também, das mais simples. E ainda assim, é uma assim, coisa muito mais vasta do que a gente pode conceber. Claro. É a partir daí que eu tenho dificuldade em conceber o ser supremo do universo. É a partir do momento que eu sinto, que eu percebo que eu não tenho noção do tamanho do universo. O que se chama criação não tem noção do tamanho. Como é que eu vou ter o atrevimento, a presunção, a pretensão de conceber um ser criador disso tudo? Eu tenho muito que crescer, eu tenho que aprender a tratar com meus irmãos, eu tenho que parar de sentir raiva, eu tenho que tratar com harmonia. A minha espiritualidade se desenvolve no meu dia a dia, no meu contato com o mundo, na minha rede física mesmo, na existência física, enquanto eu estiver na existência física. Eu vou pensar na não física quando eu estiver nela, enquanto eu estou na física, a espiritualidade tem que aprender aqui mesmo. Claro. Mas voltando à pergunta lá que eu estava falando do seu trabalho. Não, a gente também escapou pra caramba. Mas é porque eu queria registrar esse lance do seu trabalho. Primeiro, para a galera que não conhece, ter acesso a esse trabalho que é extremamente rico. Tanto o blog quanto os documentários. E também porque vocês estão numa fase de produção de um novo documentário. A gente está sempre produzindo coisa. Está sempre. Tem produção. Exatamente. Não é um merecimento, não. É uma necessidade para ter satisfação em estar vivo. E também é uma maneira de vocês... no mundo evangélico a gente chama de profetismo.
que é denunciar as realidades que vocês vão encontrando. Mas eu queria te perguntar como é que você flexiona essa questão da arte com esse trabalho, porque você é um artista plástico, como você mesmo falou, você vive do que você produz na sua mão, mas em compensação essa arte é extremamente questionadora, essa arte. Como é que é esse trabalho? A arte para mim é um veículo de comunicação. Eu entro em desacordo com várias pessoas, eu não faço arte pela arte. E eu detesto o termo entretenimento. Entretenimento é coisa para quem não tem o que fazer. Porque todo sistema social dominante, que é superficializador, que é alienador, que precisa de ignorância, desinformação, a arte é um produto. A arte que tem valor é um produto para ser vendido com dinheiro. Para mim, não. A minha arte, como é minha, ela parte da minha visão de mundo, da minha consciência. Eu preciso dela para me comunicar com o mundo e dizer o que eu estou vendo. Eu estou numa sociedade que eu acho extremamente injusta, que abandona a gente, que tortura criança, idoso, que tem uma enorme quantidade de pessoas, uma legião de abandonados sociais, que sofrem crimes das instituições todos os dias. Eu não posso simplesmente me conformar com isso. Agora, também não quero cobrar engajamento dos outros, senão eu vou para o inferno. Eu preciso desse engajamento. Então, a arte, para mim, vem de comunicação, eu vou dizer onde eu vou dizer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho dessa sociedade. Você, como um artista plástico que trabalha a partir da liberdade, principalmente de consciência, como você enxerga nos últimos anos esse aumento da censura do artista, principalmente da classe política? A arte sempre foi censurada. E eu acho que principalmente na classe empresarial. A classe política só é a correia de transmissão para a sociedade dos interesses empresariais. A arte, ela, em essência, é libertadora. A arte não liberta por si. A arte não é boa por si. Ela tem um potencial libertador, mas os publicitários usam de forma aprisionadora. Os publicitários usam arte de altíssimo nível e pagam por essa arte. E é uma arte que visa aprisionar as pessoas no consumo e necessidades artificiais. Agora, como a arte tem o potencial de trabalhar com a alma humana, ela pode ser extremamente libertadora. Daí os dominantes tomarem o maior cuidado em isolar a arte libertadora e cooptar o mais possível os artistas que vêm principalmente do extrato mais baixo, comprando eles com riquezas para esterilizar a arte deles e transformar em produto. Que começa com testador e depois suaviza. Quantos artistas a gente vê assim? Claro. Começa com testador, cresce pra caramba, depois faz sucesso, ganha fama, vai tratar na Globo e vira outra coisa. Suaviza. Entrou no mercado, não tem. Deixou de ser ácido pro sistema, está usufruindo e não quer deixar de usufruir. Como eu nasci numa classe abastada, eu sei muito bem que essas coisas não são para encantar, essas coisas não são boas. Você ter dinheiro mais do que você precisa atrai muito interesseiro, você tem que cair na defesa do que você tem, você já não confia mais em ninguém, você perde muito de sinceridade no mundo. Porque é mais jogo você parecer, mesmo que você tenha grana, é mais jogo você parecer pobre. Porque para pobre ninguém finge. Para rico todo mundo finge, todo mundo é legal, todo mundo é gente boa e é mentira. Daí o que acontece? O cara começa a desconfiar de todo mundo. Perdeu a capacidade de distinguir quem merece confiança e quem não tem. Para ele todo mundo é interesseiro. Ou seja, você tem muito dinheiro no mundo de tanta miséria, é um inferno, velho. Uma vez perguntaram ao cara meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo é ter minhas contas pagas. Eu tenho certeza que não vão cortar a água, não vão cortar a luz, como tantas vezes cortaram. Não vão cortar o telefone, o celular, a internet que eu estou usando, que está sendo útil. Botou em uso na sua vida e melhorou. Pô, é eu que tenho que agradecer, mano. Você está dando sentido à minha vida e ao meu trabalho. Tudo que confirma minhas opções. Porque a sociedade me diz que minhas opções são uma alucinação. No entanto, foi onde eu encontrei satisfação da vida. Onde eu vivia num meio privilegiado, eu vivia insatisfeito. As pessoas falam, você largou sua zona de conforto. Eu me lembro do desconforto que eu sentia nessa zona. Só tinha conforto físico, mano. O desconforto interno era muito pior. E lembro, na sequência, 2 anos depois eu estava dormindo no papelão, viajando de carona, sob risco de ser acordado debaixo de pontapé da polícia. E eu estava confortável, porque o conforto era interno. O mundo tinha ficado interessante. As experiências tinham enriquecido muito com a falta de dinheiro. Parece um paradoxo, né? Mas eu acho que o excesso de dinheiro empobrece a vida. Mudando um pouco de assunto, Eduardo, eu gostaria que você falasse
Qual que é a sua opinião sobre o apoio acrítico que os evangélicos deram ao candidato Jair Bolsonaro na última eleição? Compadre, isso aí é aquela coisa. Eles estão convencidos que estão recebendo ordens divinas. Eu acho que muito charlatão se aproveitou da sabotagem das escolas públicas, da ignorância implantada em geral na sociedade, para poder manipular as mentes. E aí o pastor virou a representação de Deus, e quando vem a ordem lá dos Estados Unidos, que é onde a pentecostal tem sede, as igrejas evangélicas em geral, aí eles seguem igual o gado. A parada era destruir um governo que deixava pobre entrar na universidade. E era um governo de capatância, velho, igual qualquer governo, só que o Lula era muito vaselina. Como ele veio da miséria, veio da pobreza, ele tinha uma solidariedade. É coisa de favela. Na favela você vê, cara, a solidariedade ali não é uma virtude, é um instrumento de sobrevivência, natural. Então o cara ele tem aquela coisa pelo pobre, e ele sabe que o poder não quer que deixe de existir o pobre, mas ele dá um jeitinho. Ele não vai fazer um programa de Estado como seria, de direito, abrir as universidades para a população como um todo, sabe, e combater o analfabetismo com um programa assim arrasador. Ele não pode fazer isso na presidência. A presidência é um cargo dominado pelo poder econômico-financeiro, que depende da miséria, inclusive, da ignorância, da alienação. Ele não podia... Ele colocou esses programinhas band-aids no espaço que ele arrumou e foi derrubado por isso. Periférico da universidade, estudando, depois se formando, começando a dar aula já, porque deu tempo de tudo isso. Fez uma ligação que nunca tinha havido, velho. Vivência de periferia dentro da universidade. Uma coisa que eu percebi fazendo para essa universidade é que não dá para você rasgar o verbo e contar como é que é na periferia, porque vai aparecer gente dizendo que é mentira sua, que não é assim, não. Porque não tem essa vivência. E ao mesmo tempo, houve a introdução de conhecimento acadêmico dentro da periferia, porque os periféricos que entram na academia, eles não querem esquecer o passado e querem mudar de classe. Eles querem pegar o conhecimento e levar para a galera, porque a dificuldade cria uma ligação afetiva que você não se desfaz dela com facilidade. Claro. O periférico que quer sair da classe e muda de classe, ele se sente um traidor. E na periferia ele é visto como um traidor. A maioria não quer saber disso, não. Tanto que hoje existe um sem número de cursos comunitários dentro de academia, curso pré-vestibular comunitário, que são esses periféricos que foram para a academia, que vêm dar aula para tirar gente da periferia e colocar na universidade. Eu acho que isso é um movimento social assim, dos mais valiosos da atualidade, porque quem pode construir uma sociedade justa são as pessoas que constroem essa sociedade injusta. É só uma questão de consciência, é gente que pega no pesado. Sabe, o que o acadêmico, o revolucionário não percebe é que ele está vestido por mão pobre, ele está alimentado por mão pobre, ele mora em casa feita por mão pobre. Sem mão pobre não tem uma parede em pé, não tem um sapato no pé, não tem um chão feito, não tem um asfalto, não tem uma calçada, não tem um poste, não tem eletricidade, não tem nada, mano. A base da sociedade é o trabalho braçal, é o trabalho periférico. E é exatamente por isso o pavor dos dominantes, de que esses periféricos tomam consciência da sua importância, da sua necessidade dentro da sociedade. Eles têm que se sentir inferiores, ignorantes, fáceis de conduzir. Sabe? O que eu vejo do ensino público, o ensino público ele não tem intenção nenhuma de instruir a população. Ele cria mão de obra barata, ele cria gente ignorante, manipulável, ele cria pessoas de segunda categoria, escravizável, enganável, conduzível mentalmente, fácil de enganar. E o ensino de qualidade que eles falam, que dão para a classe média, que é menos de 30% da população, é feito na intenção de gerenciar os sabotados, de exercer a injustiça social e a perversidade social. É um ensino enquadrador. Ele não instrui. Nenhuma escola fala em harmonia social como objetivo da coletividade humana. No entanto, eu acredito espiritualmente que o objetivo da humanidade é alcançar a harmonia. A harmonia social, onde não vai haver miseráveis, não vai haver infância abandonada, não vai haver idoso abandonado, não vai haver analfabetismo. A escola vai ser de instruir de verdade, uma instrução humanista e não empresarista. Porque a escola hoje apresenta a sociedade como uma arena competitiva, todo mundo contra todo mundo. É preciso as escolas ensinarem às pessoas que nós estamos numa coletividade, que a gente busca harmonia, que é preciso resolver os problemas para não ter infeliz, para não ter sofrimento. Dentro dessa perspectiva que você está falando, eu fiquei muito esperançoso, que por natureza, eu sou um cara meio desesperançado. Mas eu fiquei muito esperançoso com esse papo que a gente estava trocando,
de você falar, e aí você tocou nesse assunto, da galera que conseguiu fazer uma faculdade, voltar e tentar ajudar o local onde está. Queria que você falasse um pouco, servir, né? Servir. E ajudar de cima para baixo. Falasse pra gente um pouquinho dessa perspectiva de esperança que você estava trocando a ideia com a gente, falando de como que você vai vendo. Chega de esperança, agora de atividade. Não estou esperando, eu estou fazendo. E eu percebo que há um caminho evolutivo na criatividade humana. São milhões de anos que tem a humanidade. Ela está caminhando. Já foi muito pior do que é hoje. Não é porque hoje é hediondo que não está melhorando. É hediondo porque precisa de trabalho. Eu percebo que a sociedade ainda é primitiva e precisa de muito trabalho ainda. Estamos trabalhando. Quanta gente já trabalhou antes da gente? Há milênios. Quantos números a gente escuta falar de gente que se sacrificou em nome da harmonia social, se sacrificou pelo conhecimento, pelo desenvolvimento, né? Foi perseguido no seu tempo, sobre denunciar as mazelas. Eu estou fazendo o meu papel nas décadas que eu tenho de vida. A humanidade tem 2 milhões de anos. Teve civilizações de 600 mil anos, de 300 mil anos, de 200 mil anos. A nossa civilização, que é greco-romana, imposta pela Europa no mundo inteiro, ela tem menos de 3 mil anos. E continua, ela está em decadência e continua. E o ritmo de aprendizado está aumentando, o ritmo de mutação está aumentando. Vem através das gerações. Eu não vou ver o mundo justo, mas o caminho para o mundo justo leva milhões de anos. Quanto tempo tem uma vida? Minha vida está com 60 anos, são 6 décadas. Dentro de um espaço de tempo enorme que tem a humanidade, eu só quero ter satisfação nesse meu período em saber que eu estou trabalhando por uma sociedade menos injusta. Nós estamos caminhando e nada para de mudar. Aqueles que querem mudar o mundo são os mesmos que se decepcionam no meio do caminho, lá com 35, 40 anos, e começam a desmoralizar os jovens que querem mudar o mundo. Eu também pensei em mudar o mundo, isso nunca vai mudar. São 2 equívocos. Primeiro, querer mudar o mundo. O mundo não depende de ninguém para mudar, e muda. Você já nasceu no processo de migração. E segundo, tudo muda o tempo todo. Nada para de mudar, nunca vai mudar. É porque na arrogância dele, ele queria que mudasse do jeito dele. Eu quero ver o mundo justo. Se eu não vou ver o mundo justo, então nunca vai ficar justo. Por quê? Porque na concepção dele, a eternidade está contida na vida dele. Começa quando ele nasce, acaba quando ele morre. Mas a gente é partícipe. A gente está participando, a gente tem uma parte do processo. Eu só não quero me deixar enganar por uma sociedade que me diz que a realização da vida está em consumir em excesso. Eu acho que consumir em excesso, numa sociedade que não respeita nem direitos, com tanta carência, com tanta miséria, é uma vergonha, é constrangedor, é primitivo, é baixa espiritualidade. Eu acho que a alta espiritualidade se incomoda com o consumo excessivo. A baixa espiritualidade admira o consumo excessivo e acha que isso é um fator de superioridade. É baixa espiritualidade, é ignorância, é não percepção. Não se trata de condenar, se trata de perceber. São pessoas ingênuas, impedidas de se desenvolver, que acabam acreditando no que esse exército de publicitários diz, através dos meios de comunicação que vão dentro da sua casa fazer sua cabeça. Você acaba achando que você vale menos porque você não tem roupa de marca, ou que você vale mais porque você tem mais do que você precisa. Isso é um condicionamento, velho. Você se mede espiritualmente pelo seu pensamento, pelo seu sentimento, pela sua ação, pelo seu apego ou desapego, pela sua amorosidade, pela sua consciência. Tudo abstrato. Por isso ninguém diz, é abstrato. Eu acho que os maiores objetivos do ser humano são abstratos, não são materiais. No primeiro vídeo que gravaram comigo, velho, eu sem querer falei, as necessidades materiais se reduzem a 5. Todas começam com água. Ar, água, alimento, agasalho e abrigo. Com essas 5 necessidades, você pode partir atrás das verdadeiras necessidades. Que é afeto, amor, servir ao coletivo, utilidade, desenvolvimento, tomada de consciência, amparo a quem está desamparado, aprendizado para quem sabe mais. A coisa do abstrato, é isso que satisfaz. Matéria não vai satisfazer nunca. Você pode ver quanto mais o cara tem, mais o cara quer. E nunca está satisfeito. Enche de excessos e toma antidepressivo. Quem toma antidepressivo devia perceber que tem uma vida deprimente, que a parada não é tomar remédio, é mudar de vida. Mas aí vem o condicionamento social e o cara tem medo, ele acha que ele só vale muito porque ele tem muito. E até... Ele não vê seu próprio valor, ele vê valor nas coisas que ele tem. E até o lance do remédio também, que é uma outra discussão, mas
como ele não faz essa reflexão, ele toma o remédio, ele não trata a causa, né? Ele trata o sintoma. Não, Então, passa a tomar remédio sempre. Então... Ele não questiona. Não questiona. Ele tem medo de questionar. Ah. Ele necessitaria mudar os valores. E mudar os valores colocaria ele contra o coletivo. O coletivo é recriminado, então ele fica com medo. Para se adaptar ao coletivo e ser bem visto, para se adaptar ao coletivo e ser respeitado, ele perde o próprio respeito por si. Desrespeita a própria consciência, massacra os próprios sentimentos e vai sofrer de angústia e vai se tratar como depressivo. Ele vai achar que ele tem alguma coisa errada, porque ele vai dizer, eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou sentindo essa angústia, esse vazio? Por quê? Porque ele prioriza a razão e despreza o sentimento. E o que eu fiz foi exatamente o contrário. Eu desci a razão do patamar de superioridade e botei o sentimento. A razão vai assessorar o sentimento. Quem decide é o sentimento. Porque a sociedade me condicionou a achar que a razão é o que eu tenho de melhor. E não é, é o sentimento. A gente está caminhando já para fechar, mano, e a gente queria ver o que você tem aí para a galera. A gente brinca que é dica de coisas que você indica. Filme, livro, música, dessa perspectiva de cultura, ainda mais falando de arte, né, que é a sua praia. O que você indicaria para a galera? Eu vou indicar coisas que são para enxergar o mundo do jeito que ele não é mostrado. Por exemplo, Confissões de um Assassino Econômico, de John Perkins, um livro de um economista que foi muito usado por multinacionais para acorrentar países em dívidas impagáveis, como é a dívida pública. Que levou metade do orçamento nacional do Brasil e é vítima dessa dívida pública. Muitos países foram vítimas. E esse cara fazia parte de equipes econômicas que planejavam planos econômicos para endividar os países, porque endividando os países com dívidas impagáveis, o banco vai determinar políticas públicas lá. E o banco é desumano. Ele não é social. Claro. Não tem nada a ver com a sociedade. Então, Confissões de um Assassino Econômico. Tem vários filmes. Eu li muito Eduardo Galeano. Veias Abertas da América Latina, para quem gosta de história, ele conta a história da América Latina por um outro prisma do colonizado. Os massacres que foram feitos e a beleza que tem aqui, que foi ignorada pelos colonizadores, para poder submeter e desqualificar. Aqui é tudo índio, aqui é tudo bárbaro, nós estamos fazendo um favor matar essa gente, escravizar essa gente. Essa coisa. E tem vários filmes também. Tem Surplus. O Dia que Durou 21 Anos fala muito do golpe de 64, como era o interesse dos Estados Unidos, do mesmo jeito que esse golpe de 2016 é submetimento do país ao saque de riquezas por potências estrangeiras. Tem vários outros. Tem Surplus, é um filme artístico também, que começa na revolta lá de Seattle, quando a primeira vez que houve um encontro econômico mundial, os banqueiros mundiais. É um filme muito bom. Corporação, que mostra o domínio das corporações sobre o planeta, sobre os estados. A Guerra Mundial da Água, também, que fala sobre os mananciais, a disputa mundial pela água. E os seus? Fala aí. Um filminho, né? Não, mas deixa aí pra galera. Eu viajo aí de estrada há muito tempo. Tem Observar Absorver, feito pelo Júnior, que é um filme intencionado numa carreira cineasta. Tem o Via Celestina, que já foi feito na intenção de mostrar os bastidores da viagem, como é que se faz. Esse é um filme feito com as coisas que acontecem nas viagens de exposição, de palestra, de discussão, de esclarecimento. É o que acontece na viagem, mostrando os bastidores, né? Que a gente, às vezes as pessoas olham pra gente como se a gente fosse grandes coisas. A gente é a mesma coisa, sabe? Passei 30 anos recebendo olhares de desprezo, de suspeita, de desprezo, de desconsideração, de ironia, de deboche. De repente começou a chegar a câmera e eu comecei a receber olhares que me veneram. Eu não sou uma coisa nem outra, eu sou a mesma coisa. Eu queria ver essas pessoas que me veneram, se me vissem dormindo num papelão com meus filhos debaixo de uma marquise, se não iam me reprovar. Então eu tive uma série de vivências que me deram uma visão que, quando eu passo adiante, é útil para a coletividade. Então isso não me dá uma superioridade, me dá uma responsabilidade, uma dívida, muito mais do que
um louvor. Eu não mereço isso. Eu só arrumei um jeito, velho, de ter satisfação com a minha vida, porque tudo que eu vi na sociedade, na época que eu estava decidindo a vida ali até a universidade e tal, tudo que eu via me frustrava. Todas as propostas, aquilo aqui que você vai ser realizado, aquilo aqui, não me realizava, eu não via sentido nenhum. Um belo dia eu falei, vou buscar um sentido, deve haver algum sentido na vida, não é possível, não estou tendo sentido nenhum. Peguei minha mochila e comecei a viajar. A primeira coisa que aconteceu foi perder a proteção social. E isso me proporcionou vivências que foram me dando condição de ver o mundo de outra forma. A partir do momento que eu comecei a colocar no meu trabalho, isso começou a mexer com as pessoas. No princípio eu nem mexia, nem não percebia, porque eu estava me realizando, colocando para fora o que eu estou vendo. Não estou na intenção de conscientizar ninguém. Eu acho pretensiosa essa intenção. Para eu querer conscientizar os outros, eu tenho que achar que minha consciência está acima. Sabe? Isso é arrogância. Então, eu nunca tive essa intenção. Eu queria botar para fora o que eu estou vendo. Estou vendo de um jeito diferente, que as minhas vivências, as minhas condições me deram uma maneira de ver. Não me colocar num patamar de superioridade. É aquela mesma ideia de eu quero liderar as massas e tal. O meu papo Para mim isso não existe. Isso aí é pretensão universitária, de marxista. O cara lê lá os defuntos europeus que não tinham a menor condição, são geniais, mas não tinham a menor condição de saber que sociedade é a nossa. Não podiam saber, conceber uma forma de tratar com a nossa sociedade, com essa diversidade cultural mundial que tem principalmente dentro do Brasil. Mas os caras são como religiosos, fanáticos, só veem aquilo. Se você não segue Marx, você é um lacaio do capital. Dogmático. Não dá pra tratar com essa rapaziada, velho. Só que não dá pra tratar com essa rapaziada. Eu trato com uma diversidade imensa. Eu não sei como resolver, eu não sei como solucionar. Eu estou participando de uma caminhada. Todo mundo vai caminhando. Quando a coisa vai se solucionar, não sei. Eu acho que não há uma solução. Eu acho que há soluções. Essas soluções são locais. Cada local tem que arrumar soluções para os seus problemas que são locais e específicos. Não há como você centralizar uma decisão, porque se você centraliza, como num país, o cara que está centralizado está muito longe da realidade local. Ele não vai poder resolver os problemas em geral. Ele vai arrumar mais problemas do que solução. Eu acho que não há saída nem solução. A saída há a morte. E não há solução, há soluções, infinitas soluções. Cada local tem que decidir a sua solução. Esse respeito os acadêmicos não têm, porque eles não têm a sabedoria, eles têm o saber. Quem tem a sabedoria é quem supera a dificuldade, é quem trata com sofrimento, que trata com abandono. Então a sabedoria está nos periféricos, nos abandonados sociais, que conseguem sobreviver num estado que os hostiliza, que os rouba e que os ataca. Eles conseguem se organizar onde o Estado não organiza nada. Eles conseguem sobreviver sem condições de sobrevivência. Ali tem a sabedoria. O saber é guardado a 7 chaves. É criado uma língua acadêmica, que é uma cerca de arame farpado, exatamente para o conhecimento não chegar a quem tem capacidade de mudar tudo. E como você diz, é o povo mais forte, né? É quem tem a capacidade de mudar tudo. Quem tem condição de mudar tudo é quem faz tudo, velho. Claro. Imagina que um dia os periféricos resolvem não sair de casa. Acabou. Não, acabou, não funciona nada. Não vai ter ônibus, não vai ter entrega, não vai ter caminhão, não vai ter máquina funcionando, não vai ter porteiro, não vai ter entregador, não vai ter nada. Não vai ter o cara que carrega o tijolo, não vai ter o cara que mexe o tijolo, não vai ter ninguém. Os graduados, os pós-graduados vão ficar chupando o dedo, não sabem o que fazer, porque eles dependem do periférico, embora não reconheçam isso. Eles são insuflados no ego para sentir arrogância pelo seu conhecimento. E eles não percebem que dependem. Claro. Eduardo, então para finalizar, como o nosso público a grande parte do nosso público é um jovem evangélico, qual seria o seu conselho ou a sua fala para esse público que está nos ouvindo? Velho, eu não saberia dizer. Eu te digo que nesse contexto social que a gente está vivendo na atualidade, quando eu escuto o nome de Jesus, eu já olho desconfiado. Eu já olho com receio. Qual Jesus? Eu prefiro ficar fora. Porque é manipulação, velho. Eu não vou responsabilizar essas pessoas, mas eles são manipulados sociais. São dominados sociais. Eles têm medo de pensar por si. Então, se você vai de encontro, você corre risco. Eu vi uma lojinha de Umbanda, o senhor, velho, teve que se esconder de pedradas que 4 galalaus malhados estavam mandando em nome de Jesus, velho. Olha que absurdo.
jogaram um monte de pedra, quebraram um monte de mercadoria do cara, porque dizendo que ali estava Satanás. Aí, mano, você fica com medo. Isso não tem nada a ver com Jesus. Tudo que eu sei de Jesus é o oposto disso. Ele deu outra face, mano, não agredi jamais. No entanto, os caras. Ele se cercou de mendigos, mano, de párias sociais, de prostitutas. Ele amou geral, velho. Ele sabia que o sofrimento está a melhor decoração das pessoas. Tanto que ele escolheu os dele entre os que sofrem, que são os melhores, mano. São os mais capazes. E aí você vê os seguidores dele fazendo uma arminha com a mão, elegendo um cara como Messias que defende o armamento, que declarou textualmente, defende a tortura. Tem uma perversidade aí emanando, velho. Nós estamos num momento em que as instituições estão ocupadas por seres muito perversos. E eu acho que é para descarar que essas instituições não são o que dizem ser. O governo não é governo, o político não é político. A saúde se interessa por doença, porque doença dá lucro, saúde não. O ensino não tem que ensinar, porque depende da ignorância e manutenção desse esquema social. O privilégio concentrado no meio dos povos de rico necessita do roubo do direito básico de multidões. É preciso ter empregados para servir, é preciso ter funcionários a custo baixo. Então, sacaneia-se a maioria da população para privilegiar materialmente um punhado de povo de rico perverso e indiferente com o sofrimento da maioria. Eu acho que os evangélicos, não sei, velho, estão nesse meio aí, muitos deles, a maioria, vem daquela base sabotada, para quem foi negada a informação, a formação, a instrução. Isso tornou eles frágeis. O charlatão que fala bonito, enganar e conduzir e representar falsamente. Mano, só te agradecer por você ter aberto aí a possibilidade de a gente trocar uma ideia. Você está abrindo uma possibilidade de divulgação. Muito obrigado mesmo. Valeu, é um privilégio. Fantástico, um abraço. Esse podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.